Boa noite, que a paz de Jesus nos envolva e abençoe hoje e sempre. Muito feliz de estar aqui, primeira vez falando aqui na semana, é uma honra, casa cheia, né? Isso é muito bonito. O movimento espírita, 102 anos a casa, não, 1902, então 116 anos, né? É muito tempo, meus parabéns, muito bonito aqui a energia. E nós viemos, então, né, dar essa humilde contribuição na proposta da semana, pelo que eu pude ver, que é falar de saúde física, emocional, mental. E nós vamos falar da proposta do bem viver, né? Valorizando a sagrada oportunidade da vida. Nós, como espíritas, temos que começar a ver a vida com olhos de espíritos. Porque, né, aquele que abraça a doutrina espírita, abraça minimamente, por mais que, né, a variedade de temas que abarca o espiritismo, filosoficamente, cientificamente, religiosamente, através da moral cristã, pode dar muita margens a, né, eu concordo com isso, não concordo, porque é uma variedade muito grande de temas. Às vezes um livro entra em contradição com outro, em alguns pequenos pontos acessórios. Mas, fundamentalmente, todo aquele que se declara espírita crê em Deus, né? Um ser, uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que a tudo prevê e provê. Acredita na comunicabilidade com os espíritos, que é possível entrar em contato com aqueles seres que viveram aqui e hoje estão noutro plano de existência. Creem na pluralidade dos mundos habitados, que não é só a Terra, esse planetinha pequenininho na borda da galáxia que tem vida, mas um universo vasto, né? Cremos na imortalidade da alma, que a alma é eterna, nunca acaba. Então uma vida aqui de 50 anos, 80 anos, 90 anos, é um segundo na eternidade. É nada, é um milésimo de segundos né, diante da eternidade. Nós temos que começar a ver a vida a partir desses conceitos, acreditando realmente neles, vivenciando eles. E, fundamentalmente, nós temos que abraçar o núcleo central do que é ser espírita, que é se tornar cada dia um pouco melhor, a reforma íntima. Esse é o grande objetivo. Ser espírita não é necessariamente frequentar uma casa espírita, tomar ou não tomar passe, ir ou não numa reunião mediúnica. Aquele que entende a doutrina, porque tem a pessoa que entrou na doutrina, mas tem muitos que a doutrina espírita ainda não entrou nele. E não compreendeu que o núcleo central desta proposta, de uma religião, de um sistema filosófico, de uma ciência que se dispõe a conduzir o homem para um pensamento de que ele é eterno e que você está trabalhando a sua evolução. Eu vou começar, por isso eu fiz essa introdução só para colocar, né, a nossa condição de espíritas. Porque realmente ser espírita não é para quem quer, é para quem pode. Para quem pode abraçar esse desafio de ser a cada dia um pouco melhor. Esse desafio de fazer a reforma íntima. Mas eu sei que no cotidiano, no dia a dia, nos problemas que a gente tem, na lida da sobrevivência nesse mundo, né,
E esse mundo, muitas vezes, que nos chamam para um excesso de consumo, né? Para não olhar o outro, preocupação só com você mesmo, os medos, os desafios. Eu começo a fala para a gente chegar a essa proposta de bem viver, de valorizar essa vida, com um poema que eu escrevi para uma sobrinha minha. Eu chamei de Mensagem a uma Jovem Aniversariante. Querida jovem, parabéns pelo seu aniversário. Alguns giros atrás você nasceu. Não só você veio à vida, mas a vida também veio a você. E ela sempre vem por inteiro, com tudo aquilo que aprendemos a chamar de bom e de ruim. É da tradição nesse dia te desejar a você apenas as coisas boas. O que esquecemos é que não saberíamos o que é bom se não houvesse o ruim. Não poderíamos identificar a felicidade se não tivéssemos a infelicidade por referência. Nada é bom ou ruim por si mesmo. Apenas passa a ser pelos sentidos que damos a eles. Entenda que você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. Mais que te desejar saúdes, afetos, realizações, alegria, paz, coragem, felicidades, eu te desejo a sabedoria, para quando a doença, a solidão, a tristeza, o caos, o medo, as infelicidades te visitar, e elas vão, você não os negue, não tente fugir desesperada deles, mas os acolha e pergunte para eles: o que eu preciso aprender? Nenhuma emoção, pensamento, sentimento são bons ou ruins. São mensageiros da alma pedindo que você cresça, aprenda algo, se torne mais complexa e bela, que você seja vida, e vida é contínua evolução. Alguns giros à frente, você morrerá. O caminho que você fará ao caminhar terá tido valor não pelos troféus externos que você conquistou, mas pelos sentidos internos que você encontrou. O sucesso não é uma medida dada por nada ou ninguém fora de você. O sucesso é uma certeza interna de que toda a vida tem valor, simplesmente por viver. Bem viver é desenvolver uma aceitação dinâmica de tudo o que você e a vida são. Viver é um sacrifício, um sacro ofício. Dizendo com palavras atuais, viver é uma habilidade sagrada. Neste dia e em todos os outros, guardo-te no coração, nas palavras e no pensamento. Então, meus irmãos, a gente vive aqui um desafio ao descer esse mundo, encarnando, adquirindo esse corpo que tem limitações, que vai envelhecer, que vai produzir doenças inevitavelmente. É um mundo de sobrevivência, a gente tem que correr atrás, hoje em dia, atrás do dinheiro, mas sempre a humanidade correu atrás da comida, do abrigo, da roupa, da segurança, dos afetos. É uma vida que necessariamente produz a dor. A dor é inevitável. O corpo vai adoecer, não tem como não. A matéria biológica, orgânica, ela entra em entropia, ela vai perdendo a formação original. Mas o sofrimento, a gente deveria diferenciar a dor do sofrimento, porque a dor essa acontece. O sofrimento é o significado que eu dou para isso. O mesmo acontecimento para duas pessoas, para uma é uma coisa que ela não está suportando de tão sofrido, e para outra o mesmo acontecimento já não é tão sofrido. Por isso que eu falei no poema, nós não vemos o mundo, a vida,
como ela é. Nós vemos o mundo e a vida como nós somos, como a gente significa as coisas. Se a gente pegar como referência o Livro dos Espíritos, na questão 132, o Kardec pergunta para os espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos de nós, né? Por que a gente reencarna? E aqui ele dá dois motivos. Primeiro motivo, Deus, já entrando na resposta dos espíritos, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, ou seja, evoluir. Todos nós, todos os seres vivos estão destinados a chegar à perfeição. Então, um dos motivos de encarnarmos é processar a nossa evolução, chegando à perfeição. Mas ele dá um outro motivo mais à frente. Ele diz assim, os espíritos: visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Contribuir com a obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo, contribuindo com a obra geral, ele próprio se adianta. Ok, nós temos que evoluir para chegarmos à perfeição. E temos que contribuir com a obra da criação, fazer a nossa parte. Essa que é a questão. Fazendo uma análise mais filosófica dessa proposta, a gente tem que dar um passo atrás, porque é assim que se faz filosofia, né? A gente vai recriando perguntas anteriores àquela. Então, se a gente tem que contribuir com a obra da criação, a gente tem que perguntar: o que é essa obra da criação que Deus está pedindo que eu contribua com ela? E aí tem um entendimento que parece ser simples, mas não é. A obra da criação são os seres da criação. Somos tudo que existe. Toda matéria é animada. Porque nós, pelo conhecimento espírita, nós sabemos que a evolução se dá desde o mineral, não é isso? Desde ali, os primeiros átomos, as moléculas vão se agrupando, e naquelas moléculas ali já tem o princípio inteligente, que anima tudo. Estagiam por bilhões de anos no reino mineral, depois vão, evoluindo, aí começam a estagiar no reino vegetal por mais bilhões, trilhões de anos, depois vão passar para o reino animal, evoluindo ali por mais trilhões de anos, até despertar consciência, e vão começar, depois de muito tempo, a encarnar em seres hominais, hominídeos, e até chegar à angelitude, sermos seres anjos. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, na verdade, nós, na nossa humanidade, está mais próximo dos animais do que dos anjos, para ver quanto ainda a gente tem que evoluir. Então, meus irmãos, entenda uma coisa: a obra da criação são os seres da criação. É igual a gente falar do corpo, Vou usar uma metáfora. Se a gente pegar o corpo humano, que é formado por células, se a gente tem célula no coração, no sangue, na pele, tudo é célula. Se a gente for tirar uma por uma célula do corpo, mais de 100 trilhões de células, o que acontece com o corpo? Desaparece. Então não existe assim o corpo e a célula. Não, o corpo são as células. Se eu pego a obra da criação, vou tirando um por um os seres da criação, o que acontece com a obra da criação? Ela desaparece. A obra da criação são os seres da criação em evolução. E nós temos que fazer a nossa parte, que contribuir com ela. Isso produz uma ação
chamada interassistência, cooperativismo. É esse processo de cooperação, hoje inclusive a biologia, se tiver algum biólogo aí, a teoria, num primeiro momento, depois da revolução que foi Darwin, achou que o que produzia a evolução era só a competição. Isso é uma face da moeda. A outra face da moeda veio ensinar que a cooperação que fez a vida de se desenvolver e ficar mais complexa. Desde que a primeira célula que vivia ali sozinho virou, que era um ser unicelular, ele virou pluricelular, né? E toda a cooperação foi se dando entre reinos diferentes da natureza, entre espécies diferentes. A humanidade, nós homo sapiens sapiens, só conseguimos vingar, digamos assim, sermos hoje a autoridade maior, o maior poder sobre a Terra, porque a gente aprendeu a cooperar em pequenas tribos, que foi virando comunidades maiores, criando cidades, e isso que produziu a evolução da cultura humana. Então, essa interassistência, ela se dá, né, aonde quem está um pouco à frente ajuda quem está um pouco atrás, para que a evolução se processe e para que a obra se mantenha, para que o universo se sustente. São os seres da criação sustentando a obra da criação. Acontece que os seres, né, divinos, que ainda não adquiriram a autoconsciência, como nós, eles fazem a parte deles. A parte que lhe cabe, que diz aqui, eles fazem por automatismo, fazem pela lei de atração, repulsão, fazem pelo instinto, e eles fazem o que tem que fazer. Uma bactéria faz o que a bactéria tem que fazer, cada animal, cada planta, compondo um sistema que mantém a vida e a possibilidade da evolução. Os anjos, os espíritos puros, fazem o que tem que fazer. Eles produzem essa interassistência, ajuda a gente. Junto com Jesus tem um monte de gente ajudando. Vamos ajudar os irmãozinhos ali da terra que estão fazendo muita besteira. E vem aqui, faz planejamento e ajuda e tal. Coordenando os sóis, as galáxias, criando sóis. Então, todo mundo trabalhando, contribuindo. Mas tem uma faixa evolutiva de umas criancinhas espirituais que somos nós, que fala assim, não, eu tenho que me preocupar comigo, estou com um problema, e fica com essa mente egóica, só preocupado com a própria sobrevivência, morrendo de medo, e não contribui com a obra da criação, não produz o quê? A interassistência. Qual o nome que a gente pode dar para isso? Para essa disposição dos seres contribuírem um com os outros, contribuir com a harmonia do universo. A gente pode dar o nome de amor. É a essência do amor. Por isso os espíritos puros não tem como não amar. Eles necessariamente sabem que a função de todo ser é fazer a parte dele, ajudar quem está um pouco abaixo a subir na escala evolutiva. E assim o universo se mantém harmônico. O amor não é uma escolha, é a única opção para que a obra divina se mantenha. Então, nós temos que entender que o processo nosso aqui é essencialmente evolutivo. Viver é evoluir. Por isso a essência do Espiritismo é a reforma íntima, é você trabalhar, ou a luta que nos disse Paulo, trabalhar com você mesmo, tentando ser um pouco melhor a cada dia. A gente tem que tirar essa ideia de que nós viemos para a vida pelo sofrimento, pela dor, para pagar os karmas. Não, é o nosso karma. É lógico que existe a expiação, né? E nós vamos ter que quitar a lei do karma, a lei da causa e efeito, é muito simples. Você bagunçou, em algum momento Deus vai querer que você reorganize a sua bagunça.
Você produziu alguma desarmonia para o universo, você vai ter que produzir harmonia para o universo. Ok? Mas justamente são milhões de anos aí que nós estávamos na ignorância e fizemos muita besteira, fizemos muita coisa ruim. Se Deus fosse pedir que a gente desse, recebesse a carga, o que você dá, você recebe. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se a gente recebesse toda a carga de uma vez só de sofrimento, a gente enlouquecia, não ia dar conta. Então precisa, ele vai cobrando em suaves prestações, dando tempo que a gente produza o karma positivo, os méritos. Porque a lei de causa e efeito não vale só para o que é ruim que a gente faz. O que você produz de harmonia no universo, que você ajuda, contribui com a obra da criação, ajudando os seres da criação, produzindo o amor, a compaixão, isso é méritos. Aí no futuro você vai ter uma vida mais organizada, com menos problemas. Deu tempo de você começar a produzir o seu karma positivo para suportar, inclusive, o karma negativo. A gente vê esses irmãos já santificados, que provavelmente nem vai precisar encarnar mais, que já estão se purificando. Francisco Cândido Xavier, nosso, da doutrina espírita, mas também Irmã Dulce, Francisco de Assis, Padre Pio, são tantos santos aí, pessoas bondosas, amorosas, mas normalmente tem uma vida muito sofrida, muita doença, problema, perseguições, uma série de coisas, mas é porque eles estão já saldando a dívida, quitando ali os últimos, e eles têm estofo para dar conta daquilo. Muito bem. A gente tem que amadurecer, inclusive, na visão de Deus. Oriundos nós, se não nessa vida ou em outras, de outras religiões que transformaram Deus numa pessoa, em algum lugar. A imagem até um homem barbudo. Mas independente, mesmo que não seja a imagem de um homem, mas é alguém em algum lugar, porque ele fica ali, a gente transformou Deus à nossa imagem e semelhança. Não é nós que somos imagem e semelhança dele, não. Ele que é a imagem e semelhança da gente. E a gente pôs as nossas vaidades, tudo em Deus. Então Deus ficaria ali em algum lugar, e ele olha para a gente. Lembra que eu falei que um universo com milhares de galáxias? A gente está aqui num planetinha que é um grão de areia, tem estrelas que são trilhões de vezes maior do que a Terra e tal. A gente está na bordinha da Via Láctea. E Deus está de olho aqui, falando assim, você foi um mau moço, você vai ter um castigo. Ah, você foi um bom moço, você vai ter um prêmio. Não existe prêmios e castigos. Existe um processo evolutivo. Nós criamos 100% das causas e condições para o que se manifesta na nossa vida. Seja nessa vida ou em outra, não importa. 100%. A vida humana, eu gosto muito de contar essa historinha. Ela pode ser resumida a uma história em 4 capítulos. Um homem ou uma mulher, um ser humano, caminha por uma rua. Nessa rua tem um buraco. O homem cai nesse buraco. E ele fica ali muito tempo se lamentando, querendo saber quem jogou ele no buraco, por que ele jogou, por que Deus foi injusto com ele. E fica ali se machucando, com mágoa, com ressentimento. Depois de muito tempo ele sai do buraco. Capítulo número 2. Um homem caminha por uma rua. Nessa rua tem um buraco. O homem cai nesse buraco. Mas agora ele não perde muito tempo ali, querendo achar culpado, se lamentando, criticando a vida, culpando o presidente da república, culpando o marido, culpando... Ele rapidinho dá um jeito e sai daquele buraco. Capítulo número 3. Um homem caminha por uma rua. Nessa rua tem um buraco. O homem desvia desse buraco. Capítulo número 4.
um homem caminha por outra rua. As dificuldades, os problemas, sejam na parte afetiva, na parte familiar, ou problemas de trabalho, de prosperidade, ou aquele chefe ruim, ou problemas de saúde, nós criamos causas e condições para que aquilo se manifestasse. Nossa mente, nossas emoções, nossos comportamentos estão gerando aquilo. E por mais que você sofra, se você não produzir o aprendizado ali, não gerar sabedoria, daqui a pouco vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, na próxima vida vai acontecer de novo. Se a gente fica ali dentro do buraco, lamentando, querendo achar um culpado, tem outras coisas que acontecem na nossa vida que a gente pode até tropeçar, cair no buraco, opa, mas rapidinho, falei, não, vou parar porque eu sei aonde vai dar isso. Para outras coisas, a gente, por intuição, quando fala, vamos lá, não vamos nada, não vou não, já sei o que vai acontecer. A gente desvia do buraco. E quando a gente aprendeu a lição, aquilo nem existe mais para nós. Entende? O aprendizado é sempre interior, não tem nada a ver com o que está fora. Inclusive o amor. Tem gente que acha que o amor é assim. Não, quando aparecer a pessoa certa, eu vou amar ela. É aquele pintor que acha que põe um quadro aqui, põe os pincéis e tal, as tintas, e fica parado assim. Ué, você não vai pintar não? Não, estou esperando a paisagem certa. Quando eu ver a paisagem certa, eu pinto. Não. Ele que não pinte, despinte, repinte, refaça. O amor também. Não tem a ver com o outro é chato, ou deixou de ser chato, o outro é isso. Quem ama a vida, ama todos os seres, ama a natureza, ama a divindade que se manifesta em tudo. Chico Xavier não pensava, não, esse daqui eu não amo muito, não, porque ele é bem enjoado, não gosto dele. Né? Esse daqui eu não amo muito. Isso não é esse amor. É um amor a toda a obra da criação. Porque todos os seres são divinos, todos são sagrados. A gente, para entender esse nosso processo encarnatório, a gente tem que entender a mente humana. A Joana de Ângeles, através da obra do Divaldo, principalmente 12 ou 13 obras que são chamadas a série psicológica, ela estruturou uma forma da gente entender a mente humana e criou o que se pode se chamar de psicologia espírita. E ela fundamentalmente utilizou o modelo junguiano para esse modelo de mente, né? Então, ela vem nos explicar, baseado no modelo de Jung, que a parte consciente nossa, quando eu digo assim, eu sou o Bruno, eu faço isso, eu sou aquilo, isso é meu ego, a minha persona. Essa persona, ela surge ali na fecundação, vai se formando essa personalidade aos poucos, né? Mesmo depois de encarnado, ela não está pronta, não. Você ainda fica aí as 2 primeiras infâncias para formar essa personalidade. Ela tem influência da genética, influência da cultura, das pessoas que vão conviver com ela. Esse Bruno, ele existe agora, ele começou a ser formado na fecundação, e depois que eu desencarnar, ele vai desaparecer. Também não de uma hora para outra, a gente chega na erraticidade, eu vou ter esses traços do Bruno em mim, eu vou achar que eu sou ele. Mas muitas coisas que, de repente, eu não estou conseguindo psiquicamente manifestar aqui, alguma qualidade, algum dom, outra, não se manifesta. Mas lá, né? Então há relatos que o espírito chega lá, ele vai mudando de personalidade, ele não fica igualzinho ao que era, porque ele se livra da influência do corpo, da influência do cérebro, da genética, daquela cultura, e vai resgatando outra forma de ser. É como se a gente fosse um colar de pérolas. Uma pérola foi aquele general que eu fui há não sei quantos anos atrás, a outra foi o escravo que eu fui, a outra pérola, mas tudo aquilo são personas. O que nós somos em essência é aquele fio que transpassa toda essa pérola.
Esse é o espírito, que vai adquirindo as experiências de cada personalidade para fazer a sua individualidade, É como se Deus, ao criar os seres, cada um vai tocar uma música única. E ele produz essa grande sinfonia que é a obra da criação, onde cada um só pode tocar uma música original, única. Então, a nossa persona, ela é uma estrutura psíquica, mas ao mesmo tempo que ela é uma máquina de aprender, mas ela faz você aprender, queira ou não queira. A gente aprende a andar, aprende a falar, aprende a sentir. Cada emoção que você tem, você aprendeu até aquela emoção. A gente aprende tudo. É impossível não aprender. E ao mesmo tempo, essa estrutura psíquica, ela é uma máquina de sobrevivência. Ela te faz sobreviver. Por isso que ela também é muito baseada no medo, né? Porque ela quer que você sobreviva. Na verdade, a gente é motivado cognitivamente para fuga da dor e busca do prazer, né? Mas, justamente pelo triunfo do espírito, da razão, a gente pode aceitar alguma dor, sabendo que vai ter um ganho com isso, né? E pode evitar algum prazer, sabendo que aquele prazer, né, pode ser ruim para nós. Isso é a vontade. Os animais não têm isso. Os animais não vão aceitar uma dor, não. Se está doendo, ele cai fora. Se deu prazer, ele vai fazer aquele prazer a qualquer custo, sem vergonha, aonde tiver, porque ele ainda não tem essa razão desperta que produz essa vontade, que a gente vai justamente evoluindo ela, desenvolvendo ela, dominando os instintos. Então, esse ego, como ele é uma máquina de sobreviver, só que ele é burrinho, ele não tem sabedoria, né? Como uma frase de Freud, inclusive, diz: o ego não é senhor na própria casa, né? Ele acha que está no controle, mas na verdade tem uma outra instância da mente, que é o nosso inconsciente. Por isso que a psicologia da Joana, baseada na Jungiana, ela é a chamada psicologia profunda, que leva em conta os nossos processos inconscientes. E dentro desse inconsciente nós temos vários complexos, várias subpersonalidades, né, que quer vir à tona, que quer chegar no ego e tomar conta. Esse processo de vir para o consciente é constelar, né? Então a gente tem traços de personalidade de outras vidas, memórias que estão ali. A gente tem traumas que a gente nem lembra que tem. Nós temos crenças. O que é crenças, por exemplo? Crença é como a gente vê o mundo. Lembra que eu falei aquela frase? Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. Eu vou dar um exemplo. Uma menininha, a gente cria muito desses processos inconscientes na primeira infância, né? E um pouco também na segunda, e nunca deixa de criar, mas na primeira infância está lá 90% dos nossos traumas, né? Resolver a nossa psique é resolver a nossa infância. Quanto que a gente não se harmoniza com isso, e principalmente pai e mãe, perdoar do fundo da alma pai e mãe, se harmonizar com ele. A gente não se harmoniza. Aí está lá menininho. Qualquer adulto emocionalmente significativo tem um poder de formatação da personalidade enorme. Por isso, a pedagogia, ela tem que ser do elogio. Oh, muito bem, meus parabéns, você fez isso. E quando a gente criticar, não critica a pessoa, critica só o comportamento. Porque a pessoa é divina, é sagrado. Todo ser é sagrado. Então eu falo assim: olha, será que não tem outra forma de fazer o que você quer, né? E conseguir o mesmo resultado? Eu estava dando o exemplo da menininha. Ela ouve assim das mulheres, da família dela, né? Adultos emocionalmente significativos.
Aí ela ouve que homem não presta, homem é tudo igual, homem é tudo safado, homem não presta, homem... Aí isso vai para o subconsciente. Aí vai ter um homem legal do lado delas, cara, né, gente boa e tal, só que ela não vai ver, ele não vai existir, porque ela só existe um homem que não presta. Aí ela vai se relacionar com o mau caráter, aí vai separar dele porque ele é mau caráter, mas daqui a pouco vai encontrar outro, daqui a pouco outro, porque ela vai encontrar o que existe. Só existe um homem que não presta, então ela não vai encontrar o que presta. Aquele cara dirigindo na rua assim, e para no sinal vermelho, e daqui a pouco parou no outro sinal vermelho, e fala, nossa, eu só paro em sinal vermelho, eu venho aqui para Juiz de Fora, só paro em sinal vermelho. Não, mentira, ele passou por uns 3, 4 sinal vermelho. Só que ele não viu, porque ele, na cabeça dele, ele só para em sinal vermelho, então não existe o outro. Entende? Aquele garoto que ouve do pai, ou ouve assim, não, para ganhar dinheiro, você tem que fazer falcatrua, se você não for... né, não roubar e tal, você não ganha dinheiro. Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa, né, tem uma índole moral legal, e ele fala assim, não, eu não quero ser bandido, não quero fazer falcatrua. Mas inconscientemente, ó, você está ganhando dinheiro, então você deve estar fazendo. Aí sempre que tem uma oportunidade de prosperar, de um emprego melhor, de fazer um negócio, de ganhar um dinheiro, ele sem saber se dá uma rasteira, porque ele diz assim, não, se eu começar a ganhar dinheiro, eu vou ser mau caráter, eu não quero. Mas a gente não sabe que isso está acontecendo. Isso está ali no inconsciente. São crenças, são sombras. A sombra é aquela coisa negativa que a gente tem, mas que a gente não admite nem para a gente mesmo. A gente esconde. Então esses processos, esses complexos inconscientes, nos governam mais do que a gente imagina. Por isso que o ego não é senhor na própria casa. E aí, a gente tem que fazer justamente o processo de autoconhecimento, porque se a gente bota luz nesse nosso inconsciente, nessas nossas crenças, nesses traumas, nessas memórias atávicas, nesses impulsos, e a gente olha, você está aí e tal, mas não com raiva, não querendo, eu não queria ser assim, eu não queria ser ciumento, porque tem uma lei, uma frase de Jung que diz assim, uma lei mental, tudo que resiste persiste. Se você quer combater alguma coisa em você, já era, já perdeu. Você quer ver uma coisa? Não pense, não pode pensar num elefante cor-de-rosa. Todo mundo aqui pensa. Para você não pensar, você tem que pensar para não pensar. Então já perdeu. Eu não quero ser ciumento, eu sou muito ciumento, eu não quero. Mas cada vez que você está com ciumento, você está trazendo para a sua mente o conceito de ciumento, o sentimento de ciumento, a emoção de ciumento. Então você está amarrado, né? Como diz os nossos irmãos, já era. Então você tem que pensar no positivo do que você quer. Eu quero dar liberdade para as pessoas, eu quero... eu não quero ter inveja, então eu quero desejar prosperidade para os outros. E trabalha o positivo daquilo que você quer. E aí, nós temos que enxergar isso em nós. Isso que é o autoconhecimento. É ser sincero com você mesmo, olhar para você mesmo, olhar para as suas... para as suas mazelas, para os seus vícios, para os seus medos, e não brigar com ele. Uma frase que a gente faz é, você foi importante para mim, eu cheguei até aqui por causa de você, mas eu preciso continuar minha caminhada sem você. Falar isso para nós mesmos, para as nossas emoções, para os nossos comportamentos, para os nossos pensamentos repetitivos. Porque o ego, ele arruma estratégia para conseguir coisas, mas ele é burro. Ele é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. E aonde está a sabedoria dentro de nós? No nosso espírito, naquele fiozinho que corta o cordão de pérola. Mas esse espírito, ele também está desabrochando. Ele não está pleno de luz, até porque a gente justamente tem que estruturar um aparelho psíquico que dê conta do espírito se revelar, senão também a gente enlouquece, muita luz cega.
Nossa mente não dá conta. O Espírito está se revelando aos poucos. E ele traz a sabedoria, traz a coragem, a calma, a certeza de que tudo está conectado, que ninguém está separado. Porque o medo do ego principal é que ele acha que está sozinho, isolado de tudo. Aí gera em nós, na nossa psique, uma carência enorme. O Espírito sabe que está conectado com tudo, que nada está separado. Então, quando o Espírito vai se revelando em nós, tomando conta da psique, só que o Espírito, ele não é um outro ego dentro da gente. Ele não é alguém que vai falar, agora você faz isso, tá? O ego fica... Não. Se a gente está falando, é o ego que está falando. O Espírito é por intuição, é aquela certeza que vem às vezes, não, é isso que eu tenho que fazer, com bastante calma e tal, né? É aquele sentimento amoroso que vem, porque ele é o divino em nós, ele está em contato com o divino em nós, né? E todos os seres têm essa divindade, e a gente tem que se conectar com essa divindade que está no outro, com o Espírito eterno que está no outro. Tem um comprimento indiano que fala o Namastê, né? E a tradução dele seria: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Nós espíritos podemos fazer esse cumprimento, a gente faz assim, ó. O Espírito eterno que habita em mim saúda o Espírito eterno que habita em você. E a gente se conecta com aquele ser eterno. Porque aquela pessoa chata, enjoada, aquela outra brava, aquilo dali é só um ego que criou uma estratégia para sobreviver. Mas ali tem um ser eterno e divino, que um dia vai ser um espírito puro, inevitavelmente. É só uma questão de lapso de tempo. Então todos, quando um garoto começa a bater, brigar na escola, lá, e a gente diz, nossa, esse menino é um espírito de porco. Não, ali é um ser eterno, divino. O ego dele criou uma estratégia. Muitas vezes por quê? De repente, pode acontecer que na casa dele, ele não tenha afeto, ele não tenha carinho, ele não tenha toque. Nós, seres humanos, e não só os seres humanos, todos os mamíferos têm necessidade de se tocar. Aí ele quer isso, ele precisa, ele nem sabe, inconscientemente ele quer isso. Mas ele quer que ele arruma um jeito de agarrar, de puxar, de brincar. Aí se a gente separa a pessoa, o ser divino que está ali, do comportamento, da estratégia de sobrevivência do ego, fala assim, olha, vem cá, me dá um abraço. Vem cá. Você sabe que você pode ter o que você quer de outra forma, usando outra estratégia? Entende? Aí a gente pode aprender a ter a verdadeira caridade. O que é a caridade, segundo nos diz o Livro dos Espíritos? Benevolência para com todos, indulgência às imperfeições alheias, perdão às ofensas. Benevolência para com todos, tratar todo mundo bem, com respeito, com educação, com bondade, independente de quem seja, se é rico, se não é, se é pobre, se é... Né? Nenhum adjetivo que põe do lado depois do nome da pessoa, é doutor, é isso, é aquilo, vai fazer essa pessoa melhor aos olhos de Deus do que qualquer outro. Uma bactéria não é melhor aos olhos de Deus do que um anjo de luz, porque essa bactéria necessariamente, inevitavelmente, inexoravelmente, ela vai se tornar um anjo de luz. É só um lapso de tempo. Tudo é sagrado e divino. Então a gente tem que ter benevolência para com todos. Aquela pessoa é um ser divino. Indulgência às imperfeições alheias. O que é essa indulgência? Aceitar as pessoas como elas são, não como você gostaria que elas fossem. Ser indulgente. Saber que ali tem um ser divino e sagrado. E eu me conecto com ele. E aceito que aquele ego ainda seja chato, seja ranzinza, seja bravo, seja... Perdão às ofensas. Aceitar, né? Aceitar que o outro ainda está na ignorância, está na doença, está no medo. Mas a questão do perdão vai além. É lógico que não perdoar é uma falta de caridade, mas é também uma falta de inteligência. Veja bem, alguém te fez algo, te fez uma injustiça, te prejudicou isso e aquilo. Aí você está com mágoa, você está com ressentimento.
Mas a pessoa está tocando a vida dela lá. Se bobear, ela nem sabe que você existe. O que é a mágoa? É um veneno que você toma, um veneno mental, um veneno emocional, querendo que o outro morra. O outro não morre e você fica ali, intoxicado. Isso não é falta de inteligência? Então, a caridade, ela tem que surgir com olhos do Espírito de ver no outro, para que a gente tenha benevolência, para que a gente tenha indulgência, para que a gente tenha perdão. A gente tem que se conectar, tem que olhar por ser eterno e divino que está ali. Que por um lapso de tempo vai se tornar um anjo de luz. E entender que aquele comportamento, que aquela estratégia de sobrevivência é um ego momentâneo, é uma persona que está ali ainda ignorante, né? Que ainda não conseguiu manifestar o espírito na psique dela, o espírito pleno. Está lá no livro, no Evangelho, no livro dos Espíritos, que todas as leis morais, está lá nas leis morais, né? Aonde que elas estão guardadas? Na consciência espiritual. Então a gente já tem, todas as verdades divinas já estão em nós. Elas vão se aflorar quando o espírito for se aflorando e tomando conta do aparelho psíquico como um todo. E não esse ego medroso, e não essa persona, né, ainda sem sabedoria. Esse entendimento faz com que a gente justamente trabalhe esse nosso autoconhecimento, essa mudança do nosso comportamento, que se inicia, a matriz de tudo é como nós pensamos, né? O pensamento, né, vai gerar as palavras, que vai gerar os comportamentos, que vão gerar o nosso caráter. Pensamento, nós, né, mas não tem como não pensar. O nosso primeiro erro é achar que nós somos um pensamento. Nós não somos um pensamento. Pensamento é um atributo do espírito, mas não é o que nós somos. Você pode escolher, não vou pensar nisso. Muda o foco da atenção, pensa em outra coisa. Pensamento e emoções, eles são gerados simultaneamente. Uma parte do cérebro, no cérebro límbico, é a parte emocional, o neocórtex, a parte racional, e é impossível pensar sem se emocionar e se emocionar sem pensar. É um pacote que vem junto. Só que nós não somos, tanto que a gente pode criar uma instância mental que observa o pensamento. Se você consegue observar o pensamento, é porque você não é o pensamento. O pensamento você está gerando, é um atributo. Mas o pensamento, ele tem pessoas que são escravas de uma rede de pensamento circular, que fica repetindo a mesma coisa. Não, o que é a depressão? Nada mais do que 3 ou 4 pensamentos repetitivos que a pessoa não consegue sair dele. E gera uma emoção que vai pondo ela no buraco. A gente pode lidar com o pensamento, ora conversando com a gente mesmo, realmente isso devia ser assim, de fato. É um processo de autoconhecimento a gente ter esse diálogo interno, mas um diálogo interno amoroso com a gente mesmo. Mas por que você fez isso? Você também, né? Você é um burro. A pessoa tem um carrasco dentro dela dando pancada. Quando o carrasco chegar, aí você cria um outro e fala assim, quieto, ninguém te chamou aqui, estou de boa comigo mesmo, estou conversando e tal. E tem um diálogo. É bom também falar em voz baixa no quarto. Se falar alto, não pensar que você está maluco, não tem nada. Mas esse diálogo interno é fundamental, um diálogo interno amoroso, você tentar se entender, se compreender, as suas motivações, por que eu fiz isso, de onde vem, que aí a gente vai descobrindo esses complexos, né? Essas sombras, esses traumas, é botar a luz através dessa compreensão. Mas há alguns momentos que a gente não pode dar bola para o pensamento. A gente não pode nem falar assim, não vou pensar nisso, não vou... Lembra? O que persiste resiste? Então você tem que chegar, muda o foco da atenção e a atenção que você dá às coisas que te aprisionam. Muda o foco da atenção. Isso é uma musculatura mental que a gente adquire, de ter o poder de mudar o foco da atenção.
E qual o exercício melhor para isso? Para quem quer condicionamento físico, o melhor exercício é caminhar, correr, fazer ginástica. Para quem quer esse condicionamento mental, para ter domínio das emoções e dos pensamentos, é a meditação. E meditação não tem nada a ver com religião. Hoje é uma consagrada prática psicológica. Recebe o nome de mindfulness. A meditação, mas eu não consigo fazer meditação porque eu não sei ficar sem pensar. Não, ninguém fica sem pensar. E nem é para ficar sem pensar. A meditação é só uma brincadeira. Primeiro você acalma o seu sistema nervoso, respirando lento e profundamente. Até porque a única parte do sistema nervoso autônomo que a gente controla é a respiração. Então você respirando corretamente, você manda mensagem para o cérebro, está tudo bem, está tranquilo, não tem problema não. E o que é respirar corretamente? Uma respiração abdominal, diafragmal, igual os bebezinhos, já viram? Eles ficam com a barriguinha assim. Mas a gente, de um modo geral, as pessoas estão respirando aqui, às vezes aqui, Aí está dizendo para o cérebro, tem algum problema. Aí o cérebro, deixa aí que eu mando cortisol, eu mando neuroadrenalina, eu mando um monte. E quando você respira lento e profundamente aqui, o cérebro vai mandar dopamina, vai mandar só neurotransmissores de bem-estar. Então você acalma, relaxa o corpo. Pode meditar deitado? Pode, mas você vai dormir. E meditar você tem que estar consciente. Então você senta, respira lento e profundamente. Aí vão vir os pensamentos. Não, tem uma conta para pagar? Não, você abandona ele pela metade e volta para o foco da atenção. Qual o foco da atenção? O que você quiser, pode ser prestar atenção numa música suave, sem letra, pode ser olhar uma paisagem fixamente, pode ser a respiração. Muitas das práticas meditativas é você prestar atenção no ar que sai e entra. Mas vai vir os pensamentos? Vai, mas é só uma brincadeira. Você vai se pegar pensando, abandonar o pensamento e voltar para o foco da atenção. Quantas vezes for necessário, porque é só uma brincadeira. Aí você pode antes, fazer um relaxamento, você faz uma prece, aí faz 5 minutinhos desse silenciar a mente, depois faz uma outra prece se quiser, faz um Ho'oponopono, faz o que você quiser, que seja positivo, faz uma frase positiva. Eu faço uma frase sempre assim, meu coração suave, meu coração amoroso me permite o autocontrole e expressar o amor. Meu coração suave me permite o autocontrole e expressar o amor. Mas isso pode ser qualquer frase positiva. Isso eram os mantras. A gente não entende mantra, mas é porque está em sânscrito. Mas o mantra mas é que uma frase positiva que serve como foco da atenção. Você fica concentrado nela. Aí vem os pensamentos, você abandona o pensamento, volta para o foco da atenção. Isso vai te dando essa musculatura para escolher a hora que você precisa virar para sua mente. Meu Deus, estou com uma angústia aqui. Meu filho está lá. Eu tenho uma conta para pagar. Ops, calma aí. Posso resolver isso agora? Eu tenho que fazer? Não, não tenho. Eu confio em Deus. Todo mundo está aí para viver a sua experiência e tal, sim. Então, deixa eu fazer isso aqui. Acabou. E eu abandonando o pensamento, eu abandono a emoção que vem junto, a angústia que vem junto, o medo que vem junto. Nós temos que tomar posse desse instrumento chamado mente. A gente não pode ser escravo dela. Aproximando no final, a gente tem que colocar a condição para esse bem viver, para essa vida que deve ser valorizada, justamente pela condição de sermos amorosos conosco mesmo. Lembra que eu falei que a gente tem aqueles general dentro da gente? A gente tem que demitir eles. Você foi muito bom, você me trouxe até aqui, mas a partir de agora eu vou caminhar sem você. Porque eu sou um ser divino, eu sou um ser sagrado. Eu tenho um monte de problema, mas eu sou um ser de luz que inexoravelmente, inevitavelmente vai se tornar um anjo de luz. E Deus valoriza tanto a mim quanto a qualquer outro. Não existe ninguém melhor, nem ninguém pior. Só existe
seres em evolução. E eu encerro com um outro poema que chama Flor da Vida. Chegará o dia, com serena euforia, você saudará a si mesmo, como um filho pródigo à sua própria porta. Refletido no espelho, um sorriso brotará. Uma lágrima correrá e dirá, seja bem-vindo, um novo velho amor. O desconhecido se revela, ofereça uma bebida, sente-se para comer, declame um poema, dance a canção da vida, celebre um coração que foi devolvido. A flor da vida desabrochou, o que estava escondido se revelou, o julgamento acabou. Liberto das grades interiores, respire profundamente e agradeça a si mesmo. Olhou-te nos olhos e se perdoou, acolheu sua sombra, autoconheceu a verdade, fez-se luz em seu ser. A sua criança agora brinca. Os seus pais foram honrados, não existe mais culpados. É de Deus toda a glória, pelo Filho que a si mesmo retorna. Agora és amor. Mesmo que haja dor, o feio se fez belo. O sofrimento se fez paz. A ignorância se desfez. A ignorância se fez sabedoria. O medo se desfez. Não há esforço para mudar, apenas estar presente para desabrochar. A flor da vida tem a serenidade da plena aceitação e a delicadeza da compaixão. A flor da vida exala o prazer de viver. Ide, agora podes amar. Ninguém pode dar o que não tem. Sem o alto amor, não se pode amar alguém. Muito obrigado.